Bom, gente, boa noite. Espero que tenham conseguido acompanhar o vídeo entre esse painel agora e o painel seguinte. A gente vai reapresentar o vídeo também para as pessoas que chegarem um pouco mais tarde. Queria fazer um grande agradecimento ao Ailton Krenak, que está aqui hoje, e a todos vocês e todas vocês por estarem aqui conosco, compartilhando esse momento, este movimento de busca da regeneração do nosso planeta, das nossas relações, das comunidades, das sociedades, da nossa economia e tudo mais. Peço desculpa, meus cachorros estão aqui latindo. Enfim, é uma família multiespécie. Bom, a gente escolheu o vídeo do Antropoceno justamente para trazer o impacto, né, do efeito das ações do ser humano no planeta. O nosso impacto é tamanho que já é considerada uma nova era geológica. As transformações que a gente traz e causa para o nosso planeta hoje já passam a ser consideradas uma nova era geológica, a era do antropoceno, do homem deixando as suas marcas nesse momento quase já sem retorno no planeta. Acho que fica muito clara a urgência, né, desse momento, desse encontro, e da nossa necessidade de falarmos disso. Às vezes as pessoas falam comigo que quando eu começo a apresentar, fazer uma apresentação já trazendo alguns dados de realidade deste tamanho, né? As pessoas falam, mas não começa desse jeito, todo mundo fica para baixo, né? Mas a gente precisa começar pela verdade, né? Eu acho que é o acordo da verdade. Acho que todos e todas nós precisamos, de fato, entender o que está acontecendo, né? Eu até vou ler aqui um trechinho do filme, né? Como o próprio filme fala, níveis tão altos de gases do efeito estufa não foram vistos em mais de 1 milhão de anos. Temperaturas estão crescendo. Fizemos um buraco na camada de ozônio. Estamos perdendo biodiversidade. Muitos deltas do mundo estão afundando devido ao represamento de mineração e outras causas. O nível do mar está aumentando. A acidificação dos oceanos é uma ameaça real. Estamos alterando os ciclos naturais da Terra. Acho bastante impactante, né? Acho importante a gente poder ouvir isso com atenção plena. E tudo isso no espaço de uma vida, né? Se vocês conseguiram ver bem no filme, no gráfico, a partir de 1950, no espaço de uma vida praticamente, a gente está causando tamanho impacto. O impacto já vinha vindo, mas desde 1950, esse impacto está sendo monstruoso. A gente sabe que seguir com business as usual seria suicídio, né? Nosso futuro está em risco. E para que a gente possa, fazer a transformação, criar algo diferente, a gente precisa da força criativa de todos nós para que a gente possa, de fato, criar e contar uma outra história. A gente precisa redesenhar a presença do ser humano no planeta. Para a gente fazer esse redesenho, antes de qualquer coisa, a gente precisa começar a se fazer as perguntas certas. Por que estou aqui? Para que eu vim aqui enquanto ser humano, enquanto humanidade? Qual é o meu papel nesse planeta? E para a gente poder passar para essa outra visão, podendo ampliar a nossa relação de interconexão e interdependência com todos os seres, é importante que a gente mude a nossa visão de mundo, comece a trabalhar com outros paradigmas dentro da nossa cabeça, a gente comece a se relacionar novamente com tudo isso que foi perdido. Por isso mesmo, Krenak. Krenak, um líder
um ativista ambiental, líder indígena, filósofo, professor, autor de vários livros, traz para a gente essa visão que os povos ancestrais, mais do que qualquer outra nação, ainda mantém essa relação com a terra, né? Krenak fala, no amanhã não está à venda. É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Tem muita vida além da gente. Não fazemos falta para a biodiversidade. Então, precisamos estar muito atentos a isso, né? E justamente a provocação desse primeiro painel é para que todos nós possamos refletir o que quer dizer interser, né? Thich Nhat Hanh tem uma frase: ser é interser. Será que cada um de nós, de fato, sabe realmente qual é seu papel no planeta, né? O que você está fazendo com isso, com essa oportunidade maravilhosa que é ter a vida, né? O quanto você está contribuindo para todos os outros seres. Então, eu convido o Krenak, vou falar rapidamente sobre o Krenak. O Krenak nasceu em 53, na região do Vale do Rio Doce, o território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 70. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambiental como jornalista e através de programas de vídeo e televisão. A sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do capítulo dos índios na Constituição de 88, que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas à cultura autóctone e à terra. É coautor da proposta da Unesco, que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005, e é membro do seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e, em 2016, foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ailton, é um grande prazer ter você aqui conosco. Gratidão profunda pela sua presença e queremos todos te ouvir aqui. Temos muito que aprender e ouvir com você. Bem-vindo, muito obrigada. Gratidão, Carla, por essa acolhida a todos interseres. Eu fico muito honrado com a possibilidade ou com a oportunidade de estar aqui, como que fazendo esse open the door, abrindo a porta para essa experiência meditativa também, uma meditação na ação. Você mencionou a importância nesse tempo de nós ouvirmos com atenção sobre o que está acontecendo em nós e ao nosso redor. E me lembrei que, na verdade, nós podemos sentir em nós o que está acontecendo o tempo todo em nós e ao nosso redor. Além de ouvir, além de prestar atenção no sentido de conhecer o que está acontecendo, nós podemos também experimentar como regenerantes desse organismo de Gaia o que está acontecendo em nosso corpo. A experiência de interser talvez fosse o mergulho desse ser humano no organismo vasto de Gaia. Só quando a ciência
declinou da sua indiferença a todas as narrativas de povos em vários lugares do planeta que lembram que a Terra é nossa mãe, que a Terra é viva, e parece que só alguns povos insistiram, a partir do século XX, em manter esse vínculo e esse afeto com o organismo vivo da Terra, percebendo-se como parte e entendendo esse afeto, esse amor incondicional de Gaia como a própria experiência da vida. Lembrando que a vida não é alguma coisa fora da gente. A vida é o que nos atravessa como interser do organismo vasto, da biosfera do planeta Terra. Nós fomos, de alguma maneira, induzidos a imaginar que existe um corpo humano que se move nessa biosfera do planeta com autonomia, que a gente pode se deslocar de qualquer lugar, de um lugar para o outro, transmigrar, e que isso é uma autonomia que nós conquistamos, de incidir sobre o corpo da Terra como desejamos. E nós fizemos isso de uma maneira admirável. Nós disparamos uma capacidade criativa fantástica que se configura nas tecnologias que nós podemos dispor hoje, inclusive essa que está agora nos servindo, para nós conversarmos entre nós, cada um em algum lugar tão remoto que a própria ideia de remoto fica anulada. Não existe remoto. Então, nós estamos todos no mesmo, digamos assim, lugar. Essa tecnologia, ela custou um deslocamento muito grande da nossa sensibilidade e mesmo da nossa cognição, do entendimento de que nós somos parte desse organismo. Essa experiência fantástica do desenvolvimento tecnológico, ela criou a ilusão de que a gente pode existir fora desse organismo, que a gente pode ser efetivo, que a gente pode ser transformador, que a gente pode ser criador fora desse organismo. Interessante que essa semana, vendo um filme, um desses ficção científica, o título do filme é Gravidade. E ele abre com uma inscrição dizendo: a vida não é possível no espaço. Eu achei tão interessante, porque, de alguma maneira, eu sempre guardei na minha memória afetiva, na minha memória orgânica, o entendimento de que nós, esse corpo do humano, ele foi projetado exatamente para a biosfera do planeta Terra. E eu acho maravilhoso, porque eu me encaixo nele como um casulo. E eu não me imagino fora dele. Eu persevero na ideia de ser também um regenerante desse organismo. Porque enquanto eu me manter na consciência de que eu sou um interser, que eu sou parte desse organismo, eu posso colaborar para a sua cura, para a sua regeneração, para o seu balanço equilibrado de produção de vida, que é o que ele faz, ele produz vida. É maravilhoso pensar esse organismo dinâmico, vivo, ativo, inteligente, produzindo vida. Porque a gente fica um pouco mais à vontade, menos pressionado com a ideia do que pode acontecer amanhã. Porque essa produção de vida ela é tão maravilhosa que ela quase que nos conforta em relação a toda essa perspectiva de um futuro
devastado pela nossa experiência de ocupação dos continentes do planeta. Foi muito bem-vindo a exibição desse pequeno filme, que mostra, de uma maneira bem resumida, como nós produzimos a experiência do antropoceno. Porque muita gente pode achar que isso é só uma fábula, que, na verdade, nós não saímos do Holoceno, que a gente não saiu de nenhuma outra era, nós estamos por aqui fazendo essa experiência maravilhosa, nesse planeta lindo, azul, e está tudo bem. Nós sabemos que existe um vasto mundo negacionista que não acredita nas mudanças climáticas. Não acredita mesmo com todas as evidências, com os tsunami, com o derretimento das calotas polares, com o avião que não decola de Berlim no verão, porque o seu equipamento não está preparado para aguentar aquele calor todo, aí ele não decola, ele fica agarrado no chão, os seus equipamentos ficam colados no chão pela temperatura, e muita gente morre passeando nas calçadas, e, mesmo assim, negam que nós estamos vivendo uma experiência nova no planeta, onde o organismo da Terra já está reagindo à nossa presença como se nós fôssemos um organismo estranho. Um estranhamento dessa biosfera maravilhosa com o nosso deslocamento nas várias paisagens do planeta. A atividade prospectiva, a atividade ligada à produção industrial, todo o incremento disso nos colocou nessa condição do humano incidindo sobre o corpo da Terra e deixando marcas. Para quem nunca ouviu a expressão antropoceno, ela é exatamente acompanhar essas marcas que nós fomos largando pelos continentes, pelos oceanos, pela atmosfera do planeta. Essas marcas que nós estamos deixando, elas escrevem ou elas desenham o mapa do antropoceno. Já que nós estamos aqui no MAPS, então nós vamos falar do MAPS do antropoceno, que é quando nós começamos a comer os pedaços do planeta, de maneira que, se você visse alguém comendo um delicioso pedaço de bolo, você ia ver que ele deu uma mordida e comeu uma parte do bolo. Deu mais uma outra mordida e o bolo começou a ficar disforme, perdendo a forma. A Terra, esse organismo maravilhoso da Terra, já tem paisagens que está disforme. E não foi um evento ao longo do tempo que mudou, que criou uma paisagem tipo o Grand Canyon. Nós já temos canyons criados pela atividade humana no planeta. Nós já estamos cortando pedaços grandes desse organismo como se fosse um bolo de aniversário, que as pessoas vão inconsequentemente comer até acabar, até ficar só aquela placa que sustentava o bolo sobre a mesa da celebração do aniversário, de uma maneira inconsciente, como se nós tivéssemos perdido a sensibilidade de estar nesse organismo, e, quando cortamos esse organismo, cortamos em nós mesmos. Cortamos em nós mesmos. A marca mais indelével do antropoceno talvez fique em nós, essa humanidade. Essa humanidade que está ficando cada vez mais disforme. Eu não havia pensado, até esse encontro nosso, de que talvez o que acontece no corpo da Terra vai estar acontecendo no nosso corpo de uma maneira que nós vamos começar a nos transfigurar. Quando a gente olhar um outro humano, querendo ver um outro humano, aquele que a gente guarda nas nossas retinas, a gente não vai ver mais esse humano, a gente vai ver outra coisa. Vamos ver um transhumano. Vamos ver um ciborgue. Vamos ver um sujeito que respira com máscara.
Um sujeito que anda equipado com tubos, talvez até com tubos digestivos externos. Teve uma mostra de moda, uma dessas exposições de moda, em que uma modelo desfilou com um pequeno aquário, uma mochila como se fosse um aquário nas costas, com um tubo que saía e ela respirava oxigênio que era produzido por uma fotossíntese que acontecia no seu balãozinho. E ela andando. Já é um alarme, uma denúncia sobre isso, sobre esse antropoceno, onde, para além de deixar marcas profundas no corpo da Terra, nós vamos começar a produzir essas marcas em nós mesmos. Vai chegar um momento em que nós não seremos mais nada parecido com essa saudosa humanidade que os nossos avós, que os nossos antepassados imaginaram que a gente estava configurando no planeta. Eu me pergunto que humanidade é essa que nós insistimos em ver, mas que ela não tem mais evidência. O filme disse que tem 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta. Mas a gente prefere se auto-vangloriar de que nós temos um planeta com 7 bilhões e meio de pessoas. A gente esconde que uma parte deles estão morrendo abandonados e de fome. E que nós já temos um número quase igual a esse de refugiados ambientais, que é uma categoria que só apareceu na década de 90. Até a década de 90, você não ouvia falar em refugiados ambientais. Você ouvia falar em gente que estava fugindo de guerras, de conflitos. Mas esse subtexto de que eles estavam tendo seus rios, as suas florestas, os seus territórios destruídos, e por isso eles estavam fugindo, só apareceu com o título de refugiados ambientais. Eu não imaginei que eu ainda fosse ver, no Brasil, entrando pela Venezuela, ou entrando pelo norte do Brasil, refugiados ambientais. Mas eu encontrei, no interior do Acre, um número grande de pessoas que estavam entrando no Brasil de maneira clandestina, vindos do Haiti, refugiados ambientais. Eu encontrei, o ano passado, no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, um povo indígena chamado Huaral, fugindo da Venezuela e entrando no Brasil como refugiados ambientais. Eles já estão no Nordeste, em Santa Catarina, e eu soube que tem famílias Huaral no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Então, como eles se deslocam em grupos, em grandes coletivos, então são 30, 60, 80 pessoas de uma família extensa fugindo por dentro do continente americano, já na condição de refugiados ambientais. Provavelmente nos Estados Unidos já tenha também um número grande de refugiados ambientais. É importante entender que o refugiado ambiental, ele não é uma pessoa que está fugindo ou buscando emprego ou buscando qualquer outra alternativa econômica, social. Ele está sendo cuspido da terra. E eu não imaginava que eu fosse ver ainda o corpo, o organismo de Gaia cuspindo gente. Refugiados ambientais são aqueles que estão sendo cuspidos dos seus lugares de origem, sendo catapultados daquele lugar de povos originários para um lugar sem sentido cultural, sem sentido ecológico, porque esse corpo não tem a mesma ecologia desses ambientes que ele vai ter que se adequar a ele. Então, é um sofrimento. Nós estamos produzindo cada vez mais sofrimento para essa humanidade que os nossos antepassados acreditavam que estava melhorando, que ela ia melhorar. O evento da modernidade, a industrialização, todas as promessas de que a gente ia viver um mundo ideal,
que tudo ia estar muito acessível, a comida, o abrigo, a segurança, ele deu nisso. Ele deu num divórcio do corpo desse organismo maravilhoso que é a Terra. Eu me pergunto, que humanidade é essa que nós insistimos em invocar, quando, na verdade, nós olhamos ao nosso lado e nós vemos pessoas estranhas. Estranhas no sentido de o que querem da vida, onde estão. É como se não fôssemos mais capazes de nos contentar com o dia amanhecendo em paz, com os pássaros, com um rio com a água viva correndo, com um riacho. Nós ficamos querendo sempre mais. A gente não contente com os ciclos naturais que nos proporcionam o peixe dentro do rio, a gente se achou muito esperto que a gente podia produzir em laboratório. A gente não contente de ver a vida selvagem prosperando, a gente decidiu que a gente podia fazer a manipulação genética. Com as sementes, nós fizemos a mesma coisa. Nós violentamos a origem ancestral das sementes para começar a superprodução de tudo. Essa superprodução de alimento que está nos colocando diante de um escândalo, que é o de estarmos produzindo 4 vezes mais comida no mundo do que somos capazes de comer. Mas, em compensação, a gente deixa 1 bilhão de pessoas fora da refeição. É escandaloso. Então, é como se fosse um abismo cognitivo. Essa ideia do abismo cognitivo que me ocorreu seria mais ou menos como se a gente não fosse mais capaz de sentir com o braço direito o que acontece com a nossa mão esquerda. É como se não fôssemos capazes de sentir uma dor no próprio joelho. Então, é um abismo cognitivo que tem como consequência uma perda de sensibilidade tão escandalosa que nós não estamos mais conversando com os outros seres, não estamos mais estabelecendo nenhuma relação com os outros seres, e até com os outros humanos nós estamos bloqueados afetivamente, porque nós vemos o outro como uma ameaça, uma concorrência. E a ideia da concorrência, ela foi estimulada no século XX como uma virtude. Às vezes eles descreviam uma pessoa e diziam, ele é uma pessoa muito competitiva, e isso era considerado uma virtude. Ora, uma pessoa muito competitiva é triste. Ele vai acabar ficando sozinho, num deserto sem sentido e sem afeto. Mas o século XX erigiu esse sujeito competitivo, capaz, efetivo. E muita gente adora ter um sujeito desse como CEO, como gerente. Uma característica ideal de um CEO de uma corporação é que ele seja bem competitivo. Mesmo que ele consiga ser muito gentil, mas ele tem que ser um gentil competitivo. Porque senão aquela corporação não vai conseguir comer as outras que estão ao seu redor. E a lógica equivocada que ele entende que é como darwinismo, é um darwinismo equivocado, porque Darwin nunca sugeriu que fosse uma evidência evolutiva comer os outros organismos. Ao contrário, quem continua estudando, pesquisando e desenvolvendo no campo do conhecimento acerca da evolução dessa teoria, que acabou ficando estigmatizada como darwinismo, entende que o que acontece é uma metamorfose. Toda a vida que está em mim agora já esteve em algum lugar antes de mim. Tudo que é vida em mim vai ser vida em outro momento, em outro lugar, em outro organismo, em outro corpo. E isso é maravilhoso, porque uma árvore sou eu, uma montanha sou eu, um rio sou eu. Um outro ser, seja ele humano ou não humano, sou eu. Então, essa experiência de interser,
onde nós experimentamos de verdade, nesse corpo, nesse casulo, a experiência, como diz o meu querido Copenau Yanomami, nesse envelope. Eu fiquei tão feliz quando Davi Yanomami me disse que, para os Yanomami, esse corpo é um envelope. Eu achei de uma poesia tão maravilhosa, é um envelope. Então, é uma percepção do ser tão transcendente, onde esse aparato do corpo é só um envelope. É um envelope que você pode cuidar dele para que ele dure muito, que ele fique bonito, que ele tenha vitalidade. Mas a vida não se resume nele. A vida atravessa, passa por ele. Uma mensagem não fica dentro do envelope. A mensagem transita a partir daquele mundo, ela passa pelo envelope. Ninguém envia uma mensagem para ficar no envelope. Nenhuma mensagem existe para ficar contida no envelope. Toda mensagem evolui. A evolução, percebida como metamorfose, ela ajuda a nos entender que tudo na produção da vida é colaborativa. A vida colabora. A vida não compete. A vida colabora. Todas as expressões de riqueza, de prosperidade, de fartura que a natureza nos dá é de colaboração. Mais recentemente, os cientistas concluíram que existe uma infovia, que todas as árvores se comunicam por uma infovia, que tem uma rede de comunicação sensível entre as florestas, que, obviamente, é uma indicação de que essa comunicação existe entre todos os outros organismos, para além das florestas, e que as florestas não existem separado da umidade, do sol, de toda a produção de vida nas suas fotossínteses. É maravilhoso. Rios voadores, a Terra produzindo beleza e vida o tempo inteiro, sugerindo que se a gente não fizesse nada nos próximos 30 anos, seria muito bom. E seria verdadeira prosperidade, porque Gaia ia poder se regenerar, ia pôr os seus regenerantes. Tem um trabalho muito interessante para quem se interessar sobre os regenerantes de Gaia, que é do nosso querido Fábio Scarano. O título da obra que ele publicou é exatamente Regenerantes de Gaia. Então, ele explica, apoiado em outras bibliografias recentes e importantes também, sobre como o organismo vivo da Terra produz regeneração. Para acalmar um pouco essa fúria antropocêntrica de que nós vamos ter que resolver o problema da Terra. Parece que foi Darwin que disse que você não pode resolver um problema com os mesmos meios que você produziu o problema. Se a gente produziu o problema com a nossa incapacidade de comunhão com os outros organismos, não é nesse lugar que nós vamos restabelecer essa comunhão, essa colaboração com o organismo vivo de Gaia para colaborar com a sua regeneração. Então, Gaia é autorregenerante. Ela já produziu a gente. Ela nos produziu. E ela pode continuar nos produzindo. Isso é maravilhoso. Se a gente quisesse pensar em termos de uma fábrica, ela é a fábrica mais perfeita que existe. Ela, sim, é autossustentável. Mas todos os outros discursos acerca da sustentabilidade são imitações falsas do que pode ser sustentável. Sustentável é a vida. Porque a vida está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela está nas baleias, nos oceanos, mas ela está também naqueles cachorros que latiram aí no seu quintal, cara, participando da nossa conversa. Eles estavam dizendo, estamos aqui, estamos aqui. Ele está na árvore, ele está nas ramas, ele está nos pequenos caules,
que estão aí no seu quintal. Até nas plantinhas do vaso que está dentro de casa, a vida está ali. Então, e produzindo vida, porque o que é maravilhoso é que a vida não fica parada no envelope. Ela atravessa o envelope produzindo vida. Então, é um evento muito maravilhoso, que todas as ideias, todas as disrupções da ciência não atinam com essa possibilidade de uma produção de vida que não precisa retirar de outro lugar. A produção da vida é maravilhosa porque ela não precisa saquear nada. Ela não tem saque. Então, é maravilhoso. Eu fico o tempo inteiro em estado de graça quando eu penso na produção de vida desse organismo vivo, que a gente chama de terra, que em diferentes culturas vai ganhar outros nomes, mas que todos convergem para um sentido maravilhoso, que é provedora de vida. Mãe. Os povos nativos chamam esse território de mãe, mãe terra. Parece que em outros continentes, diferentes expressões também se referem a esse organismo como, em algum sentido, Pachamama, mãe terra. Gaia mesmo, para os gregos, é mãe, é esse organismo inteligente, vivo. Eu não sei onde foi, na trajetória da modernidade, disso que chamam de desenvolvimento do humano, que ele perdeu o caminho de volta para casa. Então, o caminho de volta para casa é ouvindo a voz da terra, plural, uma voz tão plural que fala em todas as línguas do planeta, todos, todos, todos. E é maravilhoso, porque fala na língua dos pássaros, dos peixes, de todas as árvores, de todos os organismos que você enfia a mão na terra, eles estão lá produzindo vida, todos colaboradores de Gaia, organismo vivo. O querido Antônio Nobre, que é voltado exatamente ao estudo da floresta e da capacidade da floresta de regeneração, que é um entusiasta desse entendimento de que Gaia é inteligente, tem humor e viva, ele diz que ela se expressa em amor incondicional. Um cientista dizer isso pode parecer um pouco assim exagerado. Talvez fosse legal a monja falar isso. A monja pode falar: Gaia se expressa em amor incondicional. E todo mundo faz isso. Um cientista fala: Gaia se expressa em amor incondicional. Os outros cientistas olham para ele e falam: onde o Antônio Nobre tirou isso? Qual bibliografia? Quem disse isso? Ora, um dos cientistas mais estigmatizados nesse período negacionista, o próprio Darwin. O que o Darwin disse? A vida se expressa de forma colaborativa, que é uma expressão amorosa, com tudo. Em tudo. Ele não disse que a vida chegou até aqui competindo e comendo uns aos outros. Mas é interessante que a narrativa que ficou, aquela que virou best-seller, é que só vivem os fortes. Só os fortes dominam, vivem. E de uma maneira muito espertalhona e malandra, algumas comunidades humanas privilegiadas adotaram essa narrativa e instituíram essa narrativa como uma forma, inclusive, de manter o seu privilégio e o seu poder. Outro dia eu fiquei admirado quando me disseram que as famílias reais da Europa adoraram a tese de que a evolução era uma confirmação de que aqueles nobres
tinham mesmo um privilégio natural, que era de dominar o resto, porque, afinal de contas, a teoria do Darwin vinha confirmar isso. Só os fortes podem ficar vivos e governar o mundo. Isso produziu o antropoceno. O antropoceno, ele não é um evento só biológico, só geológico. Ele é um evento também cognitivo. Ele é um evento cognitivo. Alguém, em algum momento, disparou uma propaganda dizendo: alguns podem mais do que os outros. E você pergunta, por quê? Fala, porque eles podem. Então, essa convicção, ela criou um clube, um pequeno clube, que passou a se autonomear Humanidade. E esse pequeno clube da humanidade, que eu descrevo ele num livrinho chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele se apoia num conjunto de estruturas muito estáveis que dá governança ao mundo. Esse mundo que nós tanto admiramos, ele tem estruturas muito bem estabelecidas que mantém esse templo do clube em pé. É o Banco Mundial, são os organismos multilaterais, é a Unesco, é a ONU. Todas essas superestruturas de governança global, elas foram se constituindo ao longo do século XIX, XX, industrialização, toda essa coisa, até chegar num edifício bem estruturado, que aguenta baques, de vez em quando treme. Agora mesmo o Biden teve que sair correndo do Afeganistão, está desconfiado com os chineses, que se os chineses vão soprar o templo dele, o prédio dele. Então, mas é isso. Estão se segurando, digamos assim, nas pernas, em cima dessa superestrutura que foi instituída para isso mesmo, para ser um clube que exclui 70% da população do planeta, mas diz que está tudo bem. E dali, 1 bilhão dessa gente pode morrer de fome, alguns outros podem morrer fugindo de um país para o outro, mas isso está no plano dos economistas. Os economistas conseguem adequar tudo isso, põe tudo isso no relatório anual. No relatório anual das corporações, no relatório da Organização Mundial da Saúde, em todos os relatórios. É uma pena, porque os economistas já deviam, há muito tempo, ter transposto o abismo cognitivo e entendido que eles também sangram. Que apesar do braço direito deles não sentir o que acontece com o braço esquerdo, eles também sangram. Mesmo que eles inventem muitos artifícios para viver 90 anos, 100 anos, eles também morrem. E outro fato inegável: dinheiro não se come. Eu acho que eu já falei bastante. Uau! Sobra pouco para falar depois dessa sua fala, Krenak. Em alguns momentos eu senti um nó no estômago, outros um nó na garganta. Queria gravar em pedra tudo que você falou. E eu espero que a gente possa contribuir humildemente, né, para que esse abismo cognitivo diminua cada vez mais e que o ser humano, de fato, né, resgate a sua verdadeira humanidade, a humanidade enquanto filho de Gaia. Assim, extremamente grata a tudo que você pôde trazer hoje aqui. Queria abrir aí para algumas perguntas, se tudo bem para você. E aí depois a gente segue, então, com os outros participantes. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de colocar alguma coisa.
Krenak, muitas observações aqui. Tem uma pergunta da Isadora Fernandes, perguntando uma crítica mais direta ao nosso país, no aqui e agora, e a melhor forma de conexões entre as comunidades. Você teria alguma coisa para comentar, Krenak? Eu tenho entendido que aquele lema de... eu tenho entendido que aquele lema de pensar globalmente e agir localmente, ele se reflete em diferentes sentidos. Ele tem um sentido que está profundamente implicado com a ecologia, com isso que a gente chama de socioambiental, mas ele também está profundamente relacionado com o que nós chamamos de política, do que é social. Tudo o que eu tive a oportunidade de expressar agora nessa fala de abertura, ela reflete uma observação crítica sobre o que nós vivemos no local, mas também sobre o que nós vivemos no global. É indissociável o que está acontecendo em cada país com o que está acontecendo no mundo. A ideia da globalização, ela se autoexplica de certa maneira. Quando duas pessoas ou três corpos despencam de um Boeing saindo de Cabu, é como se eles estivessem caindo no meu quintal. Só se eu não tiver mais sentimento nenhum para ficar indiferente a isso. Quando morrem 600 mil pessoas no Brasil, muitos deles enterrados em vala comum, como vocês viram em Manaus, naqueles buracos do chão onde jogavam os corpos, sem identificação, e os povos indígenas foram duramente castigados por isso, e foram negligenciados também. Eu queria dizer a vocês que, para mim, a pandemia não acabou. Eu não estou fazendo festa em Copacabana. E eu não convido ninguém para o carnaval. Mas existe uma prática negacionista que sugere que todas as crianças já estar em sala de aula e que as nossas universidades estivessem lotadas de alunos fazendo aula. Quer dizer, isso é negar a ciência. Então, tem uma apropriação do conhecimento que é feita de maneira oportunista. Personalista, e isso acaba se traduzindo numa cultura. É uma pena, mas afeta profundamente as relações entre as pessoas. A desconfiança, né? Uma irritação. E isso se traduz nisso que é a vida política de um país, de um povo. É o comentário que eu teria a fazer sobre essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. E que eu fico com um desejo imenso de que a gente saia disso, supere isso. Não dá para fugir para outro lugar. Nós não podemos virar refugiados disso. Nós vamos ter que resolver isso em casa. Tem um provérbio muito comum que as pessoas dizem que tem coisas que a gente resolve em casa. Isso é uma coisa que a gente resolve em casa. É isso mesmo, Krenak. Que valiosa sua fala. Que ela possa aí correr pelos ventos, pelos mares, chegando em outros seres, para que, de alguma forma, isso possa, de fato, provocar uma mudança no abismo cognitivo, no posicionamento de cada um frente à sua própria vida, à sua comunidade, à sua família, ao nosso país e assim por diante. A gente tem uma pergunta sobre o marco temporal, Krenak. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Sim, em razão do quanto isso está provocando observações, inclusive algumas muito equivocadas. O marco temporal ele é uma invenção jurídica. Ele foi inventado, é uma genialidade jurídica.
A Constituição, no capítulo dos direitos dos índios, ela não tem nenhuma dúvida de dizer que cabe à União, né, o Estado brasileiro, reconhecer os territórios habitados por esses povos indígenas. Independente de ser lá no litoral da Bahia ou lá na fronteira com a Venezuela, cabe ao Estado brasileiro reconhecer. Se nós tivéssemos uma sociedade da boa vontade, digamos assim, isso seria um gesto declaratório. Seria um gesto declaratório do Estado brasileiro, dizendo que o Estado brasileiro reconhece todos os lugares, sítios onde essas famílias indígenas habitam e vão promover a sua demarcação, né, uma identificação para que eles fiquem bem, fiquem seguros. Gente, seria a coisa mais econômica e razoável a se fazer. Mas isso foi protelado, tinha um prazo na Constituição que era 5 anos. Ora, se os congressistas puseram um prazo de 5 anos para que o Estado promovesse essa ação, significa que aqueles congressistas estavam mais ou menos de acordo comigo, que era um ato declaratório. Mas no meio do caminho, em 93, 94, exatamente no governo Itamar Franco, Fernando Henrique, aquela transição, o ministro Nelson Jobim, que era ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique, ele produziu uma excrescência jurídica, que é o marco temporal. Ele criou um instrumento dizendo: mas aquilo que está na Constituição não é suficiente para orientar como fazer essa declaração. E o resultado é que isso judicializou o processo, evoluiu para uma crise com o STF, se produziu um parecer homérico no STF sobre nada. É aquilo que é uma tempestade em copo d'água. Então, tem um parecer maravilhoso do ministro Aires Brito, que é uma peça literária. Ele deriva sobre tudo para, no final das contas, dizer que pesa alguma dúvida, sim, sobre o capítulo dos índios na Constituição. E a bola continua rolando lá no STF. Quando tudo está muito confuso, o direito dos povos indígenas vira uma matéria de troca entre o agronegócio, a mineração, essa especulação imobiliária, fundiária no Brasil, que não é de ontem, ela é de 1850, a Lei de Terras. Desde a Lei de Terras, que esse baralho é vasto e tem muita carta falsa no jogo. O marco temporal é uma carta falsa. Se nós tivéssemos mesmo um debate democrático, social, relevante, esse assunto nem entrava na pauta. Mas, quando não tem assunto interessante, ele é a matéria do dia. Eu acredito que parece que agora, pela contradição absurda que está dentro da República, é bem capaz que, nesse momento, se conclua que o marco temporal é mesmo uma excrescência jurídica. Tomara seja, né? Mais uma das terríveis invenções dessa humanidade, não é? Krenak, para a gente terminar, tem algumas pessoas querendo saber como podem, de alguma forma, contribuir para a causa indígena, se você recomenda especificamente alguma ONG, algum instituto, alguma associação com que as pessoas possam contribuir de alguma forma. Pode parecer derivar, mas a melhor maneira de apoiar e participar seria lendo, conhecendo. Veja se você consegue, entre os seus parentes, seus amigos, citar pelo menos 10 etnias de povos originários do Brasil e de onde eles são. Se você fizer isso, você está demarcando as terras dos índios no Brasil. E quando você conseguir recitar 30 povos nativos do Brasil, você ganha um troféu. O troféu de transpor o abismo cognitivo. Porque é um escândalo um país que não sabe o nome dos seus povos originários. Seria mais ou menos como alguém que não sabe o seu CEP. Ele não tem nenhum endereço dele. Quando eu falo de abismo cognitivo, eu não estou inventando, não. Eu estou falando de uma doença grave que afeta a milhões de pessoas que não sabem nem onde vivem. Né? Eu fico escandalizado, porque de vez em quando tem um jornalista brilhante nosso aí, nos nossos jornalão, chamando Rondônia de Roraima.
ou dizendo que Boa Vista é a capital de Rondônia. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que pode um cara que passou na faculdade, que fez jornalismo, não conhece o país que ele nasceu e vive? Então, é uma crítica que vale para tudo, gente. É um escândalo. O abismo cognitivo, ele é pior do que essa perda gradual da visão. Porque você pode fazer depois uma pequena cirurgia, mas o abismo cognitivo é realmente um dano quase irreparável. Muito obrigada, Krenak. Acho que sua fala foi absolutamente esclarecedora. Estou vendo os comentários aí, está todo mundo, como sempre, muito impactado, encantado com tudo que você disse. E, assim, que sua fala inspiradora, seus livros sigam por aí, cada vez mais despertando, né, de fato, o interser e reduzindo esse abismo cognitivo que nós fomos aí empurrados e não nos damos conta. Te agradeço demais, gratidão profunda. E aí vou convidar, então, agora, para continuar o debate sobre o Interser, três grandes mestres que foram pessoas decisivas no meu caminho, pela transição para um mundo melhor, buscando a regeneração como jeito de estar na vida, e espero que sejam pessoas que também possam inspirar vocês da mesma forma que o Krenak na busca desse caminho. A primeira pessoa que vai falar é a monja Warro. Ela é uma sensei Sotosho da ordem Zen, budismo, do Zen budismo. Talvez vocês já tenham ouvido falar na Warro. Ela é a sensei que, em alguns momentos, faz o retiro de rua ou a meditação na rua antes da pandemia. Hoje, ela é a fundadora da Sala Terigata, que é uma sala de zazen. Ela vai falar um pouco sobre o interser, sobre esta visão de mundo a partir do Zen budismo. Depois a gente vai ter o professor e pesquisador e autor de livros, Walter Steinbock. O Walter tem livros referência sobre agrofloresta, agroecologia, que já traz aí essa visão muito mais holística do nosso lugar no planeta. O Walter fala lindamente sobre os padrões da natureza e como os padrões da natureza, obviamente, estão dentro da gente também. E, na sequência, a gente vai fechar com o Manu Kodia. Ele é coordenador do Gaia Education aqui no Brasil, e ele também é um dos fundadores da Terra Una, da Ecovila Terra Una. Falei rapidamente um pouco sobre as pessoas, mas eu tenho certeza que vocês vão se encantar com cada um deles, se inspirar, e aqueles ainda que estão aí faltando um pedacinho para poder se dar conta, né, desse universo maravilhoso da colaboração, desse universo maravilhoso dessa irmandade planetária. Tenho certeza que vão ficar aí muito impactados com essas falas. Mais uma vez, Krenak, muito obrigada, e seguimos então com a monja Warro. Muito obrigada. Warro, você está aí? Está sem áudio, sensei. Tá. Fechou de novo. É só abrir mais uma vez. Perfeito, agora sim. Tá ouvindo? Sim. Desculpe. Que prazer ter você aqui, minha mestra. Prazer é meu, alegria. Eu comecei dizendo que primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de ter ouvido mais uma vez Ailton Krenak, Awete Katu, agora ouvindo um pouquinho do Tupi-Guarani, que tem feito bastante sentido na minha vida, uma grande inspiração, Ailton. Também agradecer a oportunidade que a Carla criou, né, a equipe MEPS, possibilitar que nós estivéssemos aqui hoje, compartilhando um pouquinho do caminho, né? Como a Carla falou, meu nome é Warro,
Degensha, eu sou monja de uma tradição budista chamada Soto Zen, o budismo japonês. Eu me dedico a manter e preservar a prática dos ancestrais, do Dharma, desde 2014, oficialmente no espaço de prática Therigata, como a Carla comentou, que é um espaço que resgata e homenageia a linhagem das mulheres do caminho, né? Nessa primavera, eu completo 14 anos de ordenação e acho que estar aqui hoje é a melhor maneira de eu comemorar e renovar meus votos. Ouvi a palavra interser, né? Quando a Carla fez o convite, imediatamente eu lembrei do Thai, que é um mestre zen vietnamita, né? Que a Carla já citou também, o Thich Nhat Hanh, que ele inúmeras vezes, em várias das palestras que eu pude assistir, ele começa a palestra levantando uma folha de papel, né? E ele começa dizendo: se você for um poeta, verá claramente que há uma nuvem flutuando nessa folha de papel. Cada um de nós é capaz de enxergar uma nuvem nessa folha de papel, e assim ele provoca as pessoas na sala. Ele discorre um pouco sobre a interdependência de todas as coisas, e ele fala do interser. Se não me engano, foi uma palavra que ele próprio lançou, né, no ar, para que a gente pudesse se deliciar com essa palavra, né? Ele dizia: sem uma nuvem não haverá chuva, sem chuva a árvore não pode crescer, sem árvores não podemos fazer o papel, ou seja, a nuvem é essencial para que o papel exista. E ele segue, né? Ele vai discorrendo sobre isso. Num certo ponto ele vai além, quando ele diz: olhando mais profundamente nessa folha de papel, nós podemos ver que nós estamos nela, né? Isso, ele fala, não é difícil de ver, porque quando a gente olha uma folha de papel, a folha de papel é parte da nossa percepção. A sua mente está aqui na folha de papel, assim como a minha também. Ele nos faz realizar que, na realidade, não existe folha de papel separada de qualquer outra coisa. O que ele está nos mostrando é que nada existe em separado, independente, nada. Somos uma grande teia, interconectada, quer vejamos ou não. Se não vemos, a ignorância nossa, né? Porque isso é muito claro. Vemos-nos separados de tudo, parece um equívoco, quase que um equívoco primordial, estrutural do ser humano. Né? Como o próprio Krenak disse no livro Amanhã Não Está à Venda, que é meu livro de cabeceira, que eu compartilho nas práticas aqui na Sangha, pedaços do livro do Krenak, como um Dharma de Buda, né? Ele diz assim: passamos em algum momento a pensar que a Terra é uma coisa, a humanidade é outra, tamanha desconexão, né? Tamanho equívoco. E essa ideia de separação, que ela reside, é nela que reside nossas dores, sofrimentos, né? Erroneamente a gente dedica muito tempo da nossa vida na construção de muros, né? Barreiras que nos afastam da vida. Sofremos assim, gerando sofrimento para nós e para os outros. E por que nos julgamos separados? O medo de algum... Nesse momento, o medo nos arrasta, nos assola, né? Nos sentimos sozinhos, precisamos nos proteger, né? Gerando essa ideia de que precisamos acumular, precisamos ter garantias, porque pode faltar, e mais um equívoco é que não existem garantias, o ser humano não controla, não existe controle, né, sobre as coisas. E a gente começa, assim, a desconfiar da vida. A gente deixa de confiar na vida e passamos a tentar controlá-la, dominá-la. Trocamos o acolhimento, o amor, pelo controle e poder. Nos afastamos, assim, da nossa essência, paramos até de nos reconhecer como natureza. Sem perceber, acabamos nos afastando de nós também, né? Nos tornando estranhos uns para os outros, né?
eu pensando muito nesse encontro, né, eu sinto que essa possibilidade desse momento nos reconecta com a vida. A gente percebe que não estamos separados, que não estamos sozinhas, né, nesse cuidado da Mãe Terra, por mais que seja difícil, muitas vezes difícil. Principalmente nós aqui na cidade, eu mesma nunca saí da cidade, nunca vivi fora, nunca estive em contato tão profundo com a natureza, né? Muito urbana. Mas a gente percebe que somos muitas e muitos querendo, né? Resgatar, reconectar. Eu, pelo menos, me sinto com muita necessidade de me reconectar, né? E como o Krenak também fala, um, um ponto que me pegou muito é nós precisamos contar isso para as pessoas, contar isso para os nossos filhos, filhas, né? Não dá para ter descanso. Quando ele fala hoje sobre como ajudar, você precisa conhecer 30 etnias, 30 povos. Para mim vem essa ideia de que não dá para descansar, a gente precisa espalhar isso. Nós precisamos recontar essa história. A gente fala a verdade nas 10 direções do espaço e do tempo, sem preguiça, sem cansaço, né? E a frase que me pega muito forte é o futuro ancestral, né? Essa foi uma frase que vem reverberando em mim no meu caminho, né? No caminho que eu venho, de alguma forma, cuidando, acalentando, né? Eu reconheço essa ancestralidade hoje de inúmeras maneiras, inúmeras práticas, em tradições milenares, como a dos povos indígenas, originários, os povos quilombolas, e o budismo também, que é essa tradição que eu abracei há alguns anos, né? Eu vejo, eu ouço mestras e mestres realizados na sua maturidade de prática, despertos, como a gente fala, que retornam naturalmente à natureza, na sua forma de ensinar, usando a natureza como ensinamento para os seus alunos, né? Compreendendo que a ancestralidade está aí, né? É muito incrível, nos mosteiros, nas salas de prática, no início, quando eu ouvia isso, me soava difícil, né? Mas nos mosteiros, nas salas de práticas, para a gente aprender a preparar um chá, a orientação dos professores é: você precisa perceber a hora certa que a água ferveu. E como é que eu percebo que a água está fervendo no ponto de se preparar o chá? E os professores dizem: ela tem que soar como o som do vento nos pinheiros. Então, como é que eu ouvia o som do vento nos pinheiros preparando um chá? Dogen Samá, talvez muitos de vocês não conheçam, ele é fundador da nossa ordem, ele viveu no século XIII, grande poeta, grande pensador, escritor, filósofo, uma pessoa realmente de uma importância muito grande para quem estuda um pouco do budismo. Ele dizia: as formas das montanhas, o som do riacho nos vales, são o corpo e a voz de Buda. O que ele está dizendo? Onde está Buda? Onde está esse ser desperto? Que a gente coloca distanciado de nós, fora de nós, nas escrituras sagradas. E ele dizia: não, as formas das montanhas, o som do riacho, é o corpo e a voz de Buda, né? Então, pensando um pouco sobre essa ancestralidade, né, sobre esse futuro ancestral, eu me lembrei desses mestres iluminados, despertos, que traziam à tona a natureza para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para os ensinamentos, assim como existe uma mestra viva ainda, chamada Shundo Aoyama. Ela é abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, onde as monjas treinam no Japão. Ela deve estar com quase 90 anos, hoje ela nunca esteve no Brasil, mas um livro dela foi lançado aqui no Brasil, que chama Para uma Pessoa Bonita. E nesse livro ela faz uma reverência à natureza e à vida,
também a partir de um poema, né? E o poema é ouvir o vento entre os pinheiros. Parece que ela está fazendo chá, né? De novo. E ela diz assim: o vento está em toda parte, mas não tem forma, nem voz. Para que o possamos reconhecer, é necessário senti-lo soprando sobre nossa pele, movimentando plantas, árvores, nuvens ou uivando. Não podemos sequer ver o outono, escutá-lo ou pegá-lo com as mãos, mas podemos perceber sua presença pelas folhas que mudam de cor, pelas espigas de milho que se tornam douradas. Podemos senti-lo nas vozes dos insetos que cantam à noite, ou nas chuvas que caem em silêncio. Podemos prová-lo nas maçãs ou caquis maduros. Isso é recorrente, né? E a gente fala, nossa prática, o nosso caminho na tradição Zen, a prática principal é o Zazen, que é o nosso sentar em meditação. Muitas podem pensar que meditar, Krenak até começou falando um pouco também sobre isso, mas muitos podem pensar que meditar é uma prática passiva, autocentrada, né? De pequena, de olhando só para mim, e é pelo contrário. Sentando em meditação, a gente aprende a olhar em profundidade para nós, nossos medos, nossas ganâncias, nossas alegrias, né? Mas um olhar em profundidade, não superficial, e nada fica de fora. Impossível, né? A gente fica íntimo com esses gatilhos, né? Esses gatilhos que nos assolam, esses sim são autocentrados, né? Que confundem a nossa visão, né? Nos deixam turvos diante da realidade, né? Pelo contrário, a meditação faz a gente enxergar, e ao enxergar nos movemos, ela é ativa, né? A prática, o caminho, não é passivo, né? É ação pura, mas a partir de uma compreensão, não de um movimento egóico, autocentrado, né? Então, a palavra regeneração, que também ficou reverberando em mim, ela fala um pouco de um potencial, né, de uma força para recompor, né? E aí eu trago aqui um pouquinho de uma imagem que a gente tem acalentado na nossa sanga, na prática, que é uma imagem como se nós estivéssemos tecendo um grande manto, né? Um manto sem fronteiras, um manto ilimitado, né? Inclusivo, diverso, né? E restabelecer uma grande rede de cuidado, de amor verdadeiro. A gente precisa, quando o Krenak trouxe aquela frase, pensar globalmente e agir pontualmente, é um pouco essa ideia que a gente vem acalentando com muito carinho, né? Dessa rede de relacionamento, tecer esse manto, né? De amor e cuidado. Então, nos sentamos em Zazen para desfazer esses muros, esses equívocos que nos separam da vida, né? Não só da nossa, mas da vida da Terra, né? E nós não somos separados, né? A Mãe Terra, as florestas, os rios, os animais, têm em si o potencial de regeneração. Às vezes é só deixar que ela se regenera, né? Talvez mais rápida e abundante sem a nossa interferência, com certeza, né? Mas nós, seres humanos, como natureza que somos, também temos que nos regenerar, né? Esse é um ponto de reflexão que me veio muito forte, é que nós, seres humanos, também guardamos em nós esse potencial de regeneração, de nos tornarmos melhores, de cuidar daquelas partes em nós que estão adoecidas, esquecidas. Nos esquecemos até de como elas deveriam ser, tamanho distanciamento, tamanho esquecimento, né? Quão belo elas devem ser. Por isso, às vezes, a gente precisa silenciar. E também, quando o Krenak fala no O Amanhã Não Está à Venda, que ele diz que a pandemia, a impressão é que é como se fosse a Mãe Terra dizendo para um filho, silêncio, silêncio. Eu acho que é isso, a gente precisa silenciar, que está essa mente, né?
para que esse potencial inerente que é em nós, também generoso, abundante, que cada um e cada um de nós traz em si, possa vir à tona, possa florescer belo, pleno, né? Como sempre foi, desde o princípio. Então, tecendo esse grande manto nesse contexto que a gente está hoje, quer dizer, a regeneração da espécie humana. Eu acredito que estamos fazendo isso aqui agora, nesse encontro. Queria agradecer mais uma vez ao Etecatu. Cachorro Sensei, estou aqui arrepiada, né? E acho muito bonito a sua fala quando você diz que estamos todos aqui tecendo esse grande manto, né? Acho que cada uma das pessoas que escolheu estar aqui hoje é que de alguma forma sente o chamado, né? Para poder fazer parte desse movimento, desse grande manto que estamos todos juntos tecendo. Agora eu vou chamar então o professor Walter. Arro, muitíssimo obrigada, Gachô profundo. Walter, um grande prazer ter você aqui. Assim, são falas e falas inspiradas. Quero ouvir você, né? Acho que vai ser um prazer gigantesco para todo mundo poder ouvir a partir do seu ponto de vista a questão do interser. É um grande prazer, Walter. Mais uma vez, muito obrigada. Carla, eu que agradeço. Você não sabe o tamanho da honra que eu estou sentindo e a vontade imensa de continuar ouvindo Ailton, de continuar ouvindo a Rô, de ouvir Manu. É uma alegria realmente muito grande estar dividindo a mesa, por assim dizer, com referências tão maravilhosas para a nossa transição para um mundo melhor, né? Então, minha vontade era dizer, fala um pouquinho mais, fala um pouquinho mais e passa para o Manu, sendo muito sincero. Mas, peraí, caiu até meu fone aqui, ó. Mas vamos lá. Agradecer demais, Carla, agradecer demais ao universo poder estar aqui nesse momento. Eu quero falar um pouco do interser do ponto de vista da produção de alimentos, que é a nossa atividade mais ancestral enquanto humanidade ou enquanto sociedade humana. E como que, a partir dessa produção de alimentos, a gente pode voltar a ser mais natureza, voltar a ser natureza. Para começar essa conversa, eu queria lembrar, eu vou lembrar 3 histórias. A primeira história é uma fábula, a história da cigarra e da formiga, que todos conhecem, não vou ficar aqui falando ela novamente, né? Mas é bom lembrar da figura que essa fábula nos traz, da cigarra que canta, a cigarra que brinca, né? E que não se prepara para o inverno. E da formiga sisuda, trabalhadora, e essa sim é a boa, é aquela que consegue sobreviver. Essa história está no nosso inconsciente coletivo desde há muito tempo. E muito provavelmente ela tem um vínculo com a própria origem da agricultura. Veja, a agricultura que a gente costuma chamar de agricultura, é uma delas só, a agricultura que se tornou hegemônica no mundo, ela foi criada, ela foi descoberta, ela foi iniciada entre a Europa e a Ásia há coisa de 10 mil anos atrás. A gente ainda vivia o Pleistoceno, um outro seno, né? Uma outra era. Era muito mais fria do que é hoje. Então a vida era muito difícil, né? O homem saía para caçar, muitas vezes ele era caçado, não voltava. A mulher tinha que cuidar da segurança alimentar, como desde sempre, né? E quando se descobriu que plantando uma semente ela dá a mesma árvore, a mesma planta, né? Isso gerou uma grande revolução. Mas nesse momento, nesse lugar bastante frio, se direcionou a agricultura para a domesticação de espécies adaptadas àquele ambiente. Os grãos foram os principais objetos dessa domesticação. Por quê? Porque você conseguia plantar no final, né, no comecinho da primavera, e colhia antes do inverno, porque depois ia ser neve, ia acabar com tudo. Então, essa possibilidade de você colher e guardar passou a ser a base da agricultura dessa época. E houve um efeito colateral do ponto de vista social, né? Aquele que mais armazenava, mais conseguia viver durante o inverno. Era a própria formiga da nossa fábula, né?
Mas não foi só isso, o efeito, isso é bom, né? Pode ser bom, mas houve um efeito de acúmulo. Esse acúmulo propiciou uma separação social em quem conseguia acumular mais e quem não conseguia. Tá? E aquele que não conseguia foi sendo taxado de cigarro. Tá? E começou a haver essa separação entre quem trabalha, quem é o bom, né? E aquele que não faz isso. E que perdura, enquanto inconsciente coletivo, na própria lógica que o Krenak nos traz, do darwinismo às avessas, de que é o mais forte que sobrevive. Tá? Bem, essa lógica do acúmulo foi suficiente para gerar excedentes, para gerar poder, para gerar cercas, para gerar as grandes navegações, inclusive para bancar os navios, né? Para gerar o jeitão da agricultura que é comum no mundo inteiro hoje, na maior parte das terras cultivadas, né? Durante a Idade Média, a agricultura continuou muito parecida com desde a sua origem. Na Revolução Industrial, houve um avanço, por assim dizer, uma mudança tecnológica muito grande, associado tanto à ciência em desenvolvimento da química, da física, mas também, especialmente, à separação do urbano e do rural, que na Europa começou a acontecer muito fortemente a partir da Revolução Industrial, ao ponto de não haver mais, segundo Marx, né? O Marx fala na fratura metabólica. Ele enxergava que estava acontecendo uma fratura no metabolismo do humano com a natureza. Eu identifico muito uma correlação entre esse abismo cognitivo que o Ailton nos traz e essa identificação da fratura metabólica lá tempo atrás, numa realidade de 150 anos atrás, com todas as diferenças, né? Mas o quanto que se produzia de um lado para que a cidade consumisse, né? E a reposição dos nutrientes, a própria identificação do camponês com o seu espaço, foi deixando de existir numa intensidade maior para que se produzisse alimentos para um outro local. E desde então, a tecnologia agrícola cresce, se entra para o século XX e século XXI, sementes híbridas, depois sementes transgênicas, desenvolvimento de maquinário, desenvolvimento de agrotóxicos, de adubos químicos. E o resultado que a gente tem desse caminho é um resultado de domesticação completa das espécies e das paisagens. Planta-se grandes campos, geralmente na mão de poucas pessoas, para que haja uma única espécie. No caso do Brasil, a espécie principal é a soja. Mais de 50% das áreas cultivadas no Brasil são de soja. E são em grandes áreas. E tudo que não é soja, a gente mata. Tá? A natureza é inclusiva, é biodiversa, tende a produzir diversidade, a gente vai lá e mata. Se não é soja, é uma outra planta, taca-lhe herbicida. Apareceu algum inseto, a gente taca um inseticida. Apareceu um ácaro, a gente taca um acaricida e por aí os cidas afora. Né? Há uma domesticação completa da paisagem para que só produza soja. E há uma domesticação completa dessa espécie, soja ou de outras várias, né? Para que produza num ambiente completamente domesticado. Isso gera produtividades muito baixas. Vocês terem uma ideia, a produtividade recorde de soja no Brasil é em torno de 9 toneladas por hectare. Isso é merreca. Agroflorestas produzem 15, 20, 30, 50 toneladas de alimentos por hectare. E quando a gente olha para essa produção por área, né, que é vendida como uma produção alta, a soja produzir 9 toneladas, isso é recorde, a gente não põe na conta o quanto foi de adubo, o quanto foi de veneno, o quanto foi de máquina para botar isso aí para funcionar. Muito bem, saindo um pouco dessa conversa, baseada na cigarra e na formiga, vamos para uma outra história, que eu vou tomar a liberdade de contar, e eu posso estar contando com alguns equívocos, porque ela é contada de diferentes formas, que é a história de Mandi, a história de uma menina muito branca, que nasceu entre os Tupi. Essa menina era querida por todos, era uma menina muito alegre, muito querida. E houve um momento em que teve uma grande fome na aldeia. E essa fome matou muita gente, e matou também Mandi. Mandi era filha do cacique e foi enterrada dentro da oca, que significa casa e significa pele. E aqui eu acho muito interessante essa correlação com o corpo de Gaia e o corpo humano que o Ailton nos traz, né? Muito bem, ela foi enterrada dentro da oca e o pajé e o grupo todo chorava muito no lugar onde ela foi enterrada.
E dali surgiu uma planta. E essa planta cresceu rapidamente e gerou frutos que os passarinhos entravam, comiam os frutos e ficavam inebriados. E num dado momento, as pessoas colheram essa planta, descobriram que a sua raiz, quando se tirava a pele, era branquinha que nem a mandi, e passou a ser chamada de mandioca. E a mandioca, então, resolveu o problema da fome daquela aldeia. Diferente da cigarra e da formiga, essa história nos conta sobre inclusão, sobre o diferente sendo trazido para dentro da pele, sendo venerado, e a partir desse diferente junto, gerando fartura e gerando saúde. E quando a gente faz uma correlação com essa história, com o jeito de produzir alimento ancestral no Brasil, a gente percebe que a cigarra e a formiga talvez não sobrevivessem por aqui nessa história, na fábrica, porque a história aqui é outra. No ambiente tropical, a domesticação das espécies, das paisagens foram em outro nível. Aqui a gente não tem neve, então as estações do ano não estão marcadas ao ponto de você ter que colher tudo antes do inverno. A domesticação das espécies foi direcionada para os tubérculos, para as raízes, para a mandioca, para o cará, para o inhame, para a taioba, que eram plantadas em clareiras na mata. E os nossos ancestrais da região tropical sabiam muito bem que a fertilidade do sistema não está no solo, mas sim na floresta. Porque tudo é muito rápido, tem muita água, tem muita temperatura, tem muita transformação o tempo todo. Então, a fertilidade está em deixar a floresta crescer por cima da mandioca, por cima da taioba, e fazer com que essas folhas sejam colocadas novamente no solo, e é um grande conta-gotas, um imenso conta-gotas de fertilidade, essa poda constante, esse manejo constante da floresta. E nesse manejo, em que se abria para plantar roça, se agregava, e se agrega até hoje, o cupuaçu, a pupunha, enfim, uma série de espécies frutíferas, especialmente, medicinais também, de lenha, ao ponto que a área de plantio dos nossos grupos ancestrais não era uma lavoura em grande escala de uma espécie só, mas um conjunto de clareiras em diferentes idades, em diferentes tamanhos, com manejo tanto para mandioca, quanto para pupunha, quanto para o açaí, uma série de plantas em meio a uma diversidade que a própria sucessão ecológica gerava. Cada organismo com a sua capacidade de acoplagem estrutural, se acoplando com o ambiente, gerando propriedades emergentes nesse ambiente. Toda vez que aparece alguém com a sua originalidade, gera mudanças no solo, gera mudanças no clima, no microclima da floresta. E tudo isso é inclusivo, tudo isso é envolvente, é cooperativo, é dádiva, que o Darwin se aproximou de enxergar isso, né? Mas, como disse o Ailton, foi deturpado. Mas muitos outros nossos ancestrais nos ensinaram isso e nos ensinam isso até hoje. Quando o Cabral chegou aqui e não viu lavouras imensas na mão de poucos, ele não viu agricultura. Hoje, a partir da década de 80, 90, que começam a existir vários estudos mostrando esses tipos de agricultura ancestral. A gente sabe, por exemplo, hoje, que na Amazônia tinha 138 cultivos no meio da floresta. Plantas que a gente achava que era nativa até pouco tempo atrás, a gente sabe que não é mais, que não é nativa, que veio de outros lugares, a partir das trocas, da cooperação entre vários grupos que ali viviam, né? A floresta araucária aqui no sul do Brasil, que até há pouco tempo atrás a gente achava que era nativa, a gente já sabe hoje que não. Que a araucária só chegou no sul do Brasil, na sua extensão, por causa do manejo indígena. E esse manejo associado à cooperação. Eu queria fazer essa identificação em separado das origens das agriculturas, para a gente perceber que, se a gente quer viver nesse planeta por mais tempo, a gente precisa reduzir esse abismo cognitivo. Esse abismo cognitivo é também geracional, né? Como o Ailton falou, um braço às vezes está sangrando, você não sente. A origem de todo o processo de acúmulo de lucro é deixar para o filho e deixar para o neto. Eu fico pensando, esses grandes capitalistas atuais do mundo estão pensando em que planeta para o seu neto? É só realmente aquela nave lá do dono da Amazon, né? Eles estão pensando que é possível viver em outro planeta, né? Porque não vai ter planeta para o neto de todo mundo, se a gente não mudar, né, o nosso interser, a nossa capacidade de interser. E na produção de alimentos,
isso significa olhar para o ancestral. O futuro é ancestral, como nos ensina Ailton o tempo todo. E muita gente vem olhando para isso e fazendo jeitos de produzir alimentos diferentes, como, por exemplo, as agroflorestas. A agrofloresta, no campo da agroecologia, se aproxima desse saber ancestral, se aproxima das forças da natureza, reduz a necessidade de ter que controlar tudo e deixa a natureza ajudar a produzir o alimento. E nesse processo, a gente vai incluindo técnicas, vai incluindo mecanismos, mas deixa a sucessão funcionar, a fotossíntese funcionar, as acoplagens estruturais, a autopoiese, a dinâmica de clareiras. E no meio disso, a gente tira 15, 20, 30, 50 toneladas de alimento por hectare. 10 vezes mais do que se vende por aí no agronegócio, como se isso fosse bom. Isso não é uma hipótese, não é assim um visionário, isso aí tem dados de pesquisa sobrando para mostrar. Então, agora, por que a gente não muda? Por que a gente não... Então, bora fazer isso? Vamos fazer reforma agrária agroecológica? Vamos olhar para o preto que faz isso, vamos olhar para o índio que faz isso, vamos olhar para a mulher que faz isso, vamos olhar para o idoso que faz isso, vamos olhar para o cara que mora longe que faz isso. Não dá para pensar que, para a gente mudar, vai pensar em uma técnica nova. Ah, me ensina aí como é que eu produzo sem agrotóxico. Lembrando do Belchior, é importante que esse canto torto feito faca corte a nossa carne. A gente precisa amar e mudar as coisas. A gente não vai resolver, como disse muito bem o Ailton, com uma mudança de técnica, uma adaptação tecnológica. A gente precisa mudar a nossa relação com a natureza, a gente precisa interser, a gente precisa fazer uma transformação efetiva. E essa transformação é visibilizar aquilo que a gente passou 500 anos no Brasil achando que não tem. A gente não viu a agricultura, também não viu o índio, não vê o preto, não vê a mulher, a gente precisa interser. Para terminar aqui, pessoal, eu vou trazer uma fala, pedir licença para vocês, e para o Pedro Baiano, que é quem falou isso, que é um agricultor quilombola, agrofloresteiro do Alto Vale do Ribeira. E ele fala de agrofloresta. Eu queria deixar essa reflexão. Sabe, tem muita gente falando que o mundo está acabando. Outros dizem que o mundo está recomeçando. Eu prefiro ficar do lado dos que acreditam que o mundo está recomeçando. Por isso, faço agrofloresta. E acho que esse povo todo que vem aqui visitar e trabalhar com a gente acha a mesma coisa. Uma vez fui convidado para fazer parte de um encontro lá para os lados da Europa. O que mais me chamou a atenção lá foi a estrutura que eles possuem para embalar as frutas que produzem. Mas eu não consigo entender como um povo com o clima daqueles pode ser chamado de rico. Quando eu cheguei lá, a temperatura tinha chegado a menos 23 graus, tinha morrido uns pés de pêssego. Dizem que tem época com tanta neve que cobre quase todas as árvores daquela fruta, o kiwi, e mesmo assim eles conseguiam montar uma estrutura daquelas. Tudo bem que eles têm aqueles castelos com um monte de ouro, e olha que aquele ouro tem um cheiro danado de Brasil, mas eles não podem ser chamados de ricos. Não sei se foi coincidência, mas quando voltei para casa tinha acabado de chover, e estava um sol danado. Daí eu olhei para a agrofloresta de casa, vi aquelas folhas de abacate brilhando por causa do resto de água que tinha ali, aquele verde mais lindo, aquele sol, eu pensei, rico é a gente. Depois que a gente começou a trabalhar com a agrofloresta, hoje compreendo que é toda uma dinâmica, é uma coisa incrível para a gente aprender. Uma das coisas de fazer agrofloresta é identificar o momento para ver o que a terra pode me dar agora, e não o que eu quero tirar dela. Porque na agricultura convencional a gente não pensa isso, só vem e tira. Não há relação de amor com a terra. Isso faz com que a gente não compreenda que a terra é um organismo vivo, que é como nossa mãe, que vai sempre no caminho da riqueza. A vida anda no sentido do pobre para o rico. A gente é que às vezes luta em querer ficar sempre no sentido da pobreza. O que mudou na nossa propriedade foi a atitude. Agora eu pergunto para vocês, qual tipo de atitude vocês querem deixar para os seus filhos? Eu termino aqui então com essa fala do mestre Pedro Baiano, quilombola agrofloresteiro. Obrigado de novo, gente. Uau, Walter, não tenho nem o que falar, não é verdade? Não tenho nem o que falar, só agradecer, que fala emocionante. Vou aproveitar e já chamar o Manu no embalo, porque qualquer coisa que eu for falar aqui vai ser excessiva frente à beleza disso tudo que você trouxe. Muito obrigada. Manu, vamos lá? Vamos, me sinto parecido, Carla. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ótimo, te ouvindo bem. Grato. Então, muito agradecido e honrado por estar aqui.
E difícil, né, continuar depois das falas tão tocantes, né, desses mestres todos. Então, assim, para tentar acrescentar algo, complementar, talvez, né, talvez trazer que meu background veio um pouco do mundo, né, também do ambiental e do social, dessa junção, né, de organizações evolutivas e de design regenerativo, permacultural, e um pouco nisso que a Carla também trouxe, né, que foi onde a gente se conheceu, que foi na pós-graduação do Gaia Education, né, então um programa que está ali querendo fazer educação, mas não só da técnica, né, mas dos valores, transformando desde dentro. Então, pensei um pouco por esse caminho, né, questionar algumas das nossas dualidades, como essa, né, de ciência, academia, e do mundo prático da realização, né? Ou desse interser que é ambiental, né? Que é com a natureza, ou que também é humano, que também é social. Então, vou começar um pouco relembrando, né, dessa suposta dualidade que a gente traz na visão cartesiana, vamos chamar assim, mecanicista, né, da visão sistêmica, holística, e de como que na abordagem holística, né, de Ollons, já está dizendo ali como que somos parte e todo ao mesmo tempo, né? Somos sistemas aninhados, meu corpo para dentro, meu corpo para fora, né? No micro e no macro, os padrões, né, como o Walter já trouxe, se repetem, né? No átomo, no universo, né, é a mesma coisa. Mas, enfim, vamos deixar o universo, vamos voltar para a Terra, né? Senão vou devagar muito aqui. E eu acho que esse outro lado da abordagem mecanicista, né, ela tem muito forte a característica do separar para entender, né? E essa narrativa da separação, como Charles Eisenstein, né, gosta de trazer o interser por isso, né, ela está cunhada dentro da gente desde muito pequeno, né? Desde criança a gente vem sendo educado, né, como o Krenak também nos lembrou com a competição, como o sucesso é da parte, né, e não é o sucesso do todo. E ela tem a sua função, né? Ela é útil para ter feito muita coisa. O problema é quando a gente abusa dessa lógica da separação, né, dessa lógica mecanicista, e entra numa nova narrativa que vira, de fato, uma doutrina, né? Essa narrativa da separação, ela virou o separacionismo. E o problema é que o separacionismo ele é mais forte do que as narrativas que a gente tem aí guiando a humanidade, do capitalismo ou do comunismo. Porque o separacionismo ele está em ambos, no capitalista e no comunista. Ele é mais forte que o religiosismo, né, de cada uma das linhas, né, dos cristianismos, islamismos, judaísmos, né, cada um com o seu jeito de separar, de segregar, e que no fundo está falando de nós e eles, né? Tem eu, os meus, o próximo, né, e tem o outro. O outro não é o próximo, né? O outro é ou mesmo, né? Vai para essa lógica dual. E que pena, né, que a gente coloca isso de uma forma antagônica, que a gente esquece que o dual pode ser uma dupla, que pode ter uma parceria nisso. Mas então, voltando também para essa lógica da separação, né, que a gente é criado e como que ela foca nos elementos e esquece as relações. Esquece ou desprivilegia as conexões, as interconexões. E eu acho que é justo aí que o interser quer nos lembrar, né? Porque, no fundo, a gente nunca deixou de estar conectado, mas ele quer nos lembrar que existe também uma narrativa de integração, né? Um integracionismo, né? Vamos chamar assim. E que eu até brinco, né? De que na pós do Gaia, né? Que está lá uma pós que é uma especialização, né? Eu fico falando disso, ó, perde a chance de querer sair daqui como formado, sou especialista em educação para sustentabilidade, porque se você fizer isso, você não entendeu nada. A gente está formando, então, generalistas, né, e não especialistas. Sair um pouco dessa coisa do
cada vez mais fundo em uma, né? E eu acho que esse interser, como é que eu levo ele para a prática? Eu sempre, né, sou uma pessoa muito do prático, né? Então eu fico o tempo inteiro me perguntando como aplicar isso que a ciência fala, como aplicar essa filosofia linda que eu ouço de um autor, como levar isso para o nosso cotidiano, para as nossas relações de trabalho, para a nossa relação de família, para não ser algo, né, que eu só consigo num estado de comunhão profundo, ou num estado meditativo. Claro, né, tudo isso é fundamental, já é a prática, né? Já é você trabalhar em si próprio. Mas eu acho que tem ainda outras formas, né, no indivíduo, no coletivo e no ambiental. Então, eu questiono, assim, por um lado, quando a gente olha que essa prática acaba, né, se a gente olhar para o mundo ambiental, né, para esse lado de conexão com a natureza, né, da regeneração, permacultura, o design regenerativo, a gente usa muito o termo se reconectar com a natureza, então, um primeiro passo. Aí, de novo, né, eu gosto das provocações, né? Você falar que a gente tem que reconectar com a natureza, tem uma falácia aí, né? Porque a gente nunca desconectou. Não tem como a gente estar desconectado, né? Então, é uma falácia no bom sentido, né? Com a melhor das intenções, mas mostra, às vezes, como que a linguagem nos pega, porque pressupõe que em algum momento eu me desconectei daquilo que eu sou, eu não tenho como me desconectar, né? E várias outras, né? Quando a gente traz também isso, né, de olhar para a nossa atuação humana, então, para a regeneração e criar sistemas sustentáveis, autossustentáveis, autossuficientes, né? Outra falácia, nada é auto, né? Até as plantas autótrofas não são, né? Elas dependem de outros elementos da vida, né? E sim, alguns organismos, os sistemas conseguem fechar o ciclo, mas não deixam de ter entrada externa. Nossa biosfera não deixa de depender da luz do sol, né? E sabe lá do que ela dependeu no passado para conseguir criar essas condições da vida. Mas, enfim, né, eu acho que são tudo formas da gente se lembrar de que somos em relação. O eu sou é complicado, né? Tem duas coisas esquisitas aí, né? Quando a gente fala eu tenho que me reconectar, né? Que é a reconexão e o eu, né? Porque o eu já é uma abstração. O que sou eu? Né? Eu sou um sistema, a gente acha como, né? Falam isso, né? Que o ego é aquilo que separa. A gente se vê como unidades separadas, a gente se vê como seres, como o Krenak trouxe, né? Que transitam aí pelo planeta achando que estão em autonomia, mas o meu corpo, por si só, ele já não é sozinho, uma vez que a gente sabe muito bem que tem né, muita vida, né, uma conjunção de seres vivendo dentro de mim para possibilitar o meu corpo. São cerca de 10 trilhões de seres que habitam o meu corpo. Né? São mais de 10 mil espécies diferentes de bactéria que fazem com que a minha suposta unidade autônoma sobreviva. Isso se eu olhar do eu para dentro, né? Agora, se eu olhar do eu para fora, de novo, eu sou só uma célula, uma parte desse sistema maior, né? desse corpo vasto de Gaia, né? Como Krenak falou, mas desse meta-organismo planetário que é a Gaia, né? E eu acredito, né, pegando um pouco aí o gancho também, né, do que a gente já comentou aqui de pandemia, que a pandemia está aí para nos lembrar de que a gente está em contato, de que o que acontece em um lado de Gaia acontece em todos, né? Se um órgão fica doente, o sistema fica doente. E eu acho que não só em contato, como interconectados, interdependentes, né? Porque, na verdade, é como se essa pandemia não fosse uma doença humana, né? É como se fosse uma doença planetária. É como se Gaia nos mostrasse que adoeceu. É curioso que até a imagem do vírus é um planetinha em erupções, né? Tipo, é Gaia explodindo, parece, para todo lado. E é como se, né, essa metáfora, essa analogia, né, de que
O coronavírus, né, é uma doença que tem sintomas parecidos com uma gripe, né, com mais grave, claro, é uma gripe planetária. Gaia está febril, com aquecimento global e tudo mais, né? Gaia está com dificuldade de respiração, né, que é o que essa doença traz, com seus gases de efeito estufa na atmosfera e tudo mais. Então, enfim, essas analogias são sempre frutíferas, né? Agora, e a nossa analogia, né? Eu sempre gosto de cair um pouquinho para isso, assim. E o ser humano em Gaia serve para quê, então? Porque ela vai muito bem sem a gente, né? Mas tem as teorias, né, da nossa chegada tardia no planeta, assim como a chegada de um sistema cognitivo, de um sistema neural, de um neocórtex no corpo humano foi tardio. Então, se a gente tem alguma relação com um possível sistema nervoso, neural, cognitivo, né, do planeta, a gente também pode se lembrar que esse sistema pode entrar em surto, que pode estar desconexo, que os neurônios podem não estar falando, né, um bem com o outro, Lé com CREA não está comunicando. A gente está em desconexão entre a nossa espécie. E aí é que eu acho que eu volto para o interser, que não é tanto só do humano com a natureza, ou com as outras espécies, com os outros elementos, que é fundamental, mas é do humano com o humano. Que a falta de conexão que nós, né, neurôniozinhos, vamos chamar assim, do planeta, estamos tendo, que gera esquizofrenia, né, que gera surtos, que gera condições patológicas mesmo, e que afeta Gaia por tabela, né, porque nós temos poder decisório como um sistema cognitivo, um sistema, o cérebro, né, global tem. Então, eu acho que talvez não é um primeiro passo, mas é um passo fundamental de ser dado, que é o resgate da nossa conexão entre humanos. Porque não é simples para a maioria de nós se comunicar com uma nuvem. Não é simples para a maioria de nós se comunicar com uma árvore. Muitos sabem fazer, muito bem. Mas ainda parece muito longe e abstrato para a população em geral, mas é fácil e simples você se comunicar com outro humano. E a gente não tem se comunicado bem. O nosso separacionismo está aí fazendo a gente se afastar uns dos outros. E enquanto isso, a gente, de tabela, né, ou como consequência, vai criando os outros ismos, né, o especismo, né, quando a gente não respeita a outra espécie, quando a gente ainda é violento com outras espécies. E dá para mudar isso, né? Não tem a ver só com ser vegetariano, não tem a ver com como você mata um outro ser vivo para comer, mas tem a ver com que tipo de vida a gente dá para os outros seres, que tipo de condições a gente coloca para as árvores viverem, né? Por isso que está aí permacultura e agrofloresta mostrando como que essa intervenção humana pode ser benéfica e não só maléfica, se a sua consciência estiver desperta, não estiver em surto. Né? Só que a gente, pior do que o especismo, a gente ainda tem o racismo vigente. Né? Ainda tem, e não só contra, né, negros ou contra os povos originários, mas contra aqueles que não são a sua família, né? Que não são a sua religião, que não são o seu dogma econômico. E é fácil a gente segregar, porque é diferente. Né? Então, eu queria deixar esse convite do teórico para o prático, para a gente ir para a ação imediata do interser naquilo que talvez seja mais próximo. E aí vou fazer aqui uma brincadeira, né, de fechar com uma tarefa, de repente. Né? Como é que a gente... Porque senão, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo live atrás de live, né? Para que a gente está participando de tanta coisa assim? É para encadernar tudo, gravar um DVD, botar na estante como meus filmes prediletos, né? Vários de nós estão juntando, gravando lives de filmes prediletos. Não, você tem que fazer alguma coisa com isso, né? E o que você vai fazer? Escolhe alguma coisa. Tem várias, né? Vou deixar aqui uma brincadeira, mas, na verdade, uma proposta imediata de ação, que é procurar uma pessoa, né? Outro humano como você, que você conhece, que você já teve relação, já teve conexão, ou tem, mas está perdida. Talvez não é reconectar, né? Para não
usar esse termo, mas é fortalecer a nossa conexão com esse outro humano, resgatar os laços, né? E aí, claro, é mais fácil fazer isso com o semelhante, mas se desafia a fazer isso com o diferente. Porque a ideia não é que a gente interseja somente com os nossos iguais, né? A gente tem que buscar o intersomos enquanto espécie primeiro. E isso envolve aqueles que, teoricamente, são os outros para você. O outro partido, a outra raça, o outro dogma. Então, procura uma pessoa e vai atrás de fazer, de honrar a nossa interdependência, de reconhecer que o sucesso vai ser o sucesso do todo e não o sucesso das partes. Né? Talvez fazer isso, aqueles que são seu grupo de trabalho, num conflito que você está vivendo, de alguém que teoricamente tinha o mesmo propósito que você, estava ali trabalhando na mesma coisa que você desgastou, perdeu a relação. Talvez na sua família, né? Numa pessoa que você tem um carinho, tem um amor, que você sabe que é o seu bem, mas que agora virou o outro, porque pensa não sei o que sobre não sei quem. Claro que nós somos diferentes, a gente não precisa fingir que não somos. As diferenças são riquezas, são bem-vindas, é para ser reconhecido e honrado. Mas o interser tem que ser na diversidade também. Então, vou parar por aqui, né, deixando esse convite, mas façam isso em breve, façam isso, sabe, essa semana. A gente está aí na última semana do inverno, que seja simbólico também. Né? Também acho que a pandemia está longe de acabar, mas talvez a gente está aí no despertar de uma nova primavera, pelo menos aqui no sul, né, do hemisfério sul. Que seja uma primavera interna em cada um de nós, mas que a gente use também os ciclos naturais para se lembrar dos ciclos da vida. Né? Então, tem aí uma semana para fechar o inverno, e você praticar um pouco mais esse interser, né, para a gente não levar só dentro dos neurônios humanos, que são muito bons nisso, mas cair na prática e na ação também. Grato aí pela escuta, e muito grato aí por todas as falas, né, que todos nós, não só aqui nesse evento, né, mas estamos gerando para ampliar essa consciência e essa forma de atuação conjunta entre todas as espécies. Gratidão. Que lindo, Manu, que lindo. E adorei a provocação. Assim, apontei algumas coisas já da fala do Walter, quando ele fala, a gente vê a diversidade como dádiva, né? E acho lindo quando você resgata isso, e acho importante a gente dormir e acordar com essa frase: o ego é aquilo que separa. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? O ego é aquilo que separa, é poder se despir do ego e poder estar plenamente, cooperativamente, construindo alguma coisa em comum. Gente, perguntas, a gente está meio estourado no tempo, mas eu acho que dá para fazer uma ou duas perguntas. A gente tem também o sorteio da Bambual. Bambual, assim, sensacional, editora Bambual, entrou como parceira, a Bel é show, assim, eles estão publicando livros incríveis, entre eles o livro do Walter, daqui a pouco as meninas vão falar, a gente vai sortear justamente o último livro do Walter hoje. A Bambual tem aí um trabalho todo voltado às práticas regenerativas, à regeneração, à transição. Então, quem não conhece a Bambual tem que conhecer. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, deixar aberto para o diálogo. Estou aqui feliz, vendo que está todo mundo encantado, e que isso vire prática na vida de cada um de nós, né? Que isso vire prática. Bom, enquanto isso, então, eu vou chamar as meninas para que elas façam o sorteio, né? Como eu falei, é o livro do Walter, e eu queria terminar só com uma frase hoje, né? Antes do sorteio, que é uma frase do Krenak, justamente, da Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e que fica aí como uma provocação adicional para cada um de nós. Tomara que esses encontros criativos que ainda estamos tendo a oportunidade de manter animem a nossa prática, a nossa ação, e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida. Espero que esse encontro de hoje tenha servido para a gente reafirmar
nosso compromisso com a vida, juntos e juntas. Muito obrigada. Vamos lá para o sorteio, então. Bom, as meninas colocaram aí um sistema de sorteio. Vamos ver como rola. Pode ir. Vão falando aí, Larinha, Marcela, porque eu estou aqui boiando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Primeiro, obrigada por todas as falas inspiradoras e que mudam vidas, e obrigada pela companhia de todos os espectadores. Agora a gente tem o prazer de sortear o livro do Walter, A Arte de Guardar o Sol, e a gente pegou o nome de todo mundo que estava durante todo esse tempo e que está aqui até agora. Então a gente vai fazer o sorteio agora, e quem for sorteado, por favor, fica até o final, para a gente poder pegar seus dados certinhos para te mandar os livros, tá? Então, as sorteadas foram Maria Tomás e Vitória de Vargas. Parabéns, meninas! Muito honrado aqui, pessoal. Obrigado aí pelo sorteio também. Carla, eu acho que você está querendo falar e está sem microfone aí, ó. Não, pode seguir, Walter, ainda bem, para não te interromper. Não, eu fiquei aqui animado demais com... Bom, chegou ontem aqui, a Isabel mandou, receio, eu estou maravilhado demais com a publicação e feliz demais com essa possibilidade de sorteio. Muito obrigado, viu, Carla? Que ótimo, nós que agradecemos. Bom, gente, então, mais uma vez, super obrigada para todos e todas que estão aqui hoje. Amanhã a gente tem um outro encontro, a gente vai falar sobre comunidades e empresas que regeneram. Vai ter muita diversidade no nosso encontro, a gente vai ter, fazendo a abertura, a Tânia, que é a Tânia Cosentino, que é CEO da Microsoft do Brasil. Junto com a Tânia, a gente vai ter também a Lia Esperança, da favela Vila Nova Esperança, uma favela que está numa área de proteção ambiental em São Paulo, que ia ser despejada, e a Lia, junto com a comunidade, conseguiram reverter. Assim, de novo, pegando a provocação do Manu com a ação, a gente podendo mostrar a regeneração em todas as frentes, em todas as camadas sociais, em todas as pessoas, isso que está dentro da gente. Sigamos juntos, então. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada a Ailton, a Rô, Manu, Walter, e a gente se vê amanhã. Boa noite para todos e todas. Muito obrigada.